É muito importante que nós tenhamos a consciência que é possível mudar de estado. Nosso estado mental, ele não é fixo e existem formas que nós podemos fazer ele mudar de forma. Estar feliz ou estar triste, e todo o nosso estado mental, ele é derivado de âncoras que vão sendo criadas na nossa vida. Então, se eu sou uma pessoa do jeito X, eu vou criando, ou eu já criei, muitas âncoras que me fazem ser desse jeito. Por isso eu sou desse jeito. E a minha vida acaba sendo uma sucessão de âncoras, de gatilhos que me fazem ser daquele jeito que eu sou. Tudo bem? Como que se cria uma âncora? O que é a base da âncora? A âncora é uma situação, um evento, e ela se fixa de duas formas. Ou eu tenho uma emoção muito forte, e nesse caso, geralmente, é onde são criadas as fobias, os medos, os traumas, porque foi somente um evento, foi somente uma vez que aquilo aconteceu, só que aconteceu com uma emoção tão forte, aquilo foi tão traumático, mexeu tanto com o meu ser, com a minha consciência, com a minha fisiologia, mexeu com tudo, que aquilo virou uma âncora. Foi forte demais aquele acontecimento. Então, toda vez que qualquer coisa me lembre daquilo, eu vou disparar todo esse sentimento. Vai vir na minha mente todas as coisas que aconteceram e tudo aquilo, aquela emoção que ficou lá dentro, que vai ser retirada através dessa âncora. Ou então por repetição. O que é repetição? No exemplo do sinal vermelho, de tanto eu ver o sinal vermelho e eu frear, eu vejo o sinal vermelho e eu freio, aquilo vira uma âncora dentro de mim. Então, por tanto se repetir, aquilo vai se agregando dentro da minha mente e ao ver aquela situação, aquele gatilho, eu tenho uma resposta. A maior parte dos gatilhos que nós temos na nossa mente, a maior parte da ancoragem, vem de coisas repetitivas. A repetição que faz a maior parte das âncoras na nossa vida. E é muito importante que nós saibamos que ela é atemporal. Ela é atemporal. Uma coisa que acontece quando nós somos pequenos pode fazer efeito, possivelmente vai fazer efeito quando nós estivermos lá na frente. Então, muitas das coisas nossas que vivemos no dia atual vêm de coisas lá de trás, coisas que aconteceram no passado, às vezes remoto, quando éramos criança, e nós carregamos aquilo. E nós temos que saber que isso nos faz criar o estado mental que nós temos atualmente, mas que ele não é permanente. Gente, as âncoras, elas são grandes causadoras da depressão, da ansiedade, solidão, de nervosismo. Por quê? Porque como as coisas se repetem, uma coisa que eu faço alimenta a outra. Então, se eu já estou me sentindo mal, eu entro na minha casa, eu já tenho um ambiente de tristeza. Às vezes, dentro da minha casa, já é criado um ambiente de depressão. Por quê? Porque está ancorado. Então, já viu quando nós estamos um pouco tristes com algum lugar, com trabalho, em casa, se nós sairmos do lugar, nós vamos nos sentir melhor. Por quê? Porque aquele gatilho que dispara aquela sensação foi retirado. E aí nós estamos livres para sentir outras coisas. Então, nós temos que saber que lidar com a inteligência, o estado emocional é o que nós procuramos. Nós procuramos isso. Não é deixar de passar por maus momentos, não é deixar de ficar triste em alguns momentos, mas é sentir verdadeiramente o que está acontecendo. Olha, está acontecendo isso comigo. Eu estou triste dessa forma. Compreende? E não deixar que uma coisa vá se alimentando de forma contínua
e quando nós vemos, nós estamos mergulhados naquilo e não conseguimos sair. Por isso, saber que nós podemos mudar o estado emocional é botar cada coisa no seu lugar. Eu sei que eu estou sentindo isso, eu estou triste, por exemplo, alguém que perde uma pessoa querida vai ter naturalmente um momento de tristeza, vai ter, mas é importante que se saiba que uma coisa não pode se ligar com a outra e ficar se estendendo. Então, quando eu estiver de luto, eu tenho que ficar de luto conscientemente que eu estou, olhar para aquela situação, é verdade, eu tenho que me permitir estar triste, mas eu não posso que essa tristeza se desencadeie para todo o resto da minha vida, porque aí eu vou olhar para qualquer situação da minha vida e eu vou ver aquela determinada tristeza. Ter consciência disso é muito importante. Então, como que a gente vai mudando de estado? Olha, o que acontece com a gente, as nossas emoções, a forma com que nós encaramos nossa vida, tem a ver com padrões de pensamento, coisas que eu fico repetindo na minha mente, uma depois da outra. A maior parte, mais de 90% do que nós pensamos é repetitivo. E quando acontece determinada situação, eu penso daquela determinada forma. Tem a ver com a fisiologia, né? Como o meu corpo está se comportando, e tem a ver com a química lá dentro do meu cérebro. Cada coisa dispara química, elementos químicos que nos fazem ficar mais felizes ou mais tristes, disparam ansiedade, tristeza, raiva e tudo isso. E como que nós mudamos de estado? Cortando cada um deles, mudando cada um deles. Se eu mudar meu padrão de pensamento, eu já não vou seguir mais a mesma âncora. Eu não vou seguir mais o mesmo gatilho. As coisas mudam. Mudam repentinamente. Se eu mudar minha fisiologia, se eu não estiver me comportando fisicamente do jeito que eu costumo me portar, eu vou estar tendo resultados diferentes. Vão vir coisas diferentes, vão vir pensamentos diferentes, e é a mesma coisa com a química do cérebro. Se eu mudo as emoções, eu vou ter um padrão diferente. Porque a âncora, ela faz com que o padrão de pensamento, a fisiologia e a neuroquímica tenham o mesmo sentido, o mesmo fluxo, o mesmo padrão. É uma caixinha que vem um junto com o outro. Se nós quebramos um deles, nós nos libertamos dessa ancoragem que pode ser negativa. E principalmente essas negativas que são as que nós queremos mudar e substituir por coisas novas na nossa vida. Tá certo? Nos próximos vídeos nós continuamos falando sobre âncoras. Vamos lá?